Advento de Natal, inspirado no livro Uma Jornada para o Natal. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Tema: expectativa, preparação para o Natal. E o versículo para hoje é Lucas, do capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Estas foram as palavras do anjo para um grupo bem peculiar a quem foi anunciado o nascimento de Jesus. O anjo do Senhor não foi nos palácios, não foi na corte de Herodes ou com o grande imperador César, nem mesmo nas sinagogas ou entre os fariseus e mestres da lei, tão conhecedores da lei naquela época. Ele foi a um grupo de homens simples, mais do que simples, provavelmente escórias da sociedade, aqueles que nem eram dignos de estar em uma casa naquele momento. Mas naquele dia, o Senhor anunciou a vinda do Deus menino para aqueles homens. Imagine que você é um dos pastores que está cuidando do campo próximo a Belém. É outono, o céu está limpo e você e seus companheiros estão comendo diante da fogueira, conversando sobre a rotina e talvez fazendo piadas. Então, é como se o céu se acendesse diante de você. Seus colegas gritam e se assustam, mas as ovelhas continuam em paz, como se soubessem que não há nada a temer. É um anjo, ele brilha e resplandece no meio da noite estrelada. Você está tremendo de medo, porque aquilo não pode ser verdade. O que um anjo iria querer com pastores numa noite qualquer em Belém? Não tenham medo, o anjo diz. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Você pisca sem acreditar. O Salvador? Aquele mesmo das histórias que tanto ouviu sua mãe contar, sobre o servo que Isaías escreveu, aquele sobre o qual Davi proclamou nos Salmos? Antes que possa falar qualquer coisa, diversos outros anjos aparecem, um exército de criaturas belas. Os anjos cantam louvo em voz alta, um batalhão de vozes se sobressaindo umas às outras, dizendo: Glória, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de quem Deus se agrada. E então o breu. Eles se foram. Você tem duas opções: ir para Belém ou ficar. O que você diz? Deus não interrompeu um culto solene, nem a rotina de sacerdotes no templo. Ele rasgou o céu sobre um homem simples, no meio do campo, no turno mais esquecido do dia, a madrugada. E então, o que acabamos de ver, o impossível aconteceu. A glória de Deus brilhou naquela noite, onde ninguém esperava. O céu não pediu licença, ele se abriu. O anúncio não foi sobre poder humano, sucesso ou conforto. Foi sobre um bebê, que não estava em um palácio, mas estava envolto em panos, deitado numa manjedoura. Aqui está o escândalo do Natal. O Deus infinito escolheu a pequenez, o Rei eterno vestiu fragilidade, a glória invisível tornou-se tocável. Como diria John Piper, a maior alegria do universo é Deus nos dando a si mesmo. Não, Deus não nos deu ouro, nem respostas fáceis, mas sua presença em Cristo. Os anjos se calam, o céu se fecha novamente. Por isso, a pergunta novamente que hoje o Senhor nos faz é: vamos ficar onde estamos ou vamos até Belém? Porque ouvir não é o mesmo que obedecer. Sentir não é o mesmo que ir. E se mover exige deixar algo para trás. Os pastores poderiam ter ficado, mas eles foram. E quem vai até Jesus
nunca volta o mesmo. Sim, eles chegaram lá e viram aquele bebê exatamente como o anjo tinha profetizado. Mas por quê? Eles decidiram se mover. Decisão prática para hoje. Hoje, o céu não se abriu visivelmente aí na sua casa, ou se abriu, mas a palavra ainda chama. Decida conscientemente ir a Belém, ir até o lugar da presença do bebê Jesus, mesmo que isso te custe tudo, mesmo que isso te custe conforto, tempo ou controle. Por isso, decida, ainda hoje, nesta véspera de Natal, separar 10 minutos para silenciar as distrações, para orar com sinceridade, celebrando junto a presença do Senhor este dia em que Ele veio e se tornou carne. Nesses 10 minutos, você pode ler novamente Lucas, no capítulo 2. Faça isso, 10 minutos. Você pode colocar no celular, no cronômetro ou em um timer. Mas tire 10 minutos para ficar com o Senhor. Não adie, não negocie, não fique no campo quando Cristo está na manjedoura. Porque toda verdadeira preparação para o Natal começa com o coração que decide ir até Jesus. Não apenas celebrar sua história, mas se render à sua presença. Não deixe que esses dias de feriado passem apenas como dias para dormir mais ou confraternizar com a família e amigos. Que neste dia você esteja todo o tempo com a consciência da presença de Deus, lembrando o real significado do Natal. Jesus nasceu e por isso hoje celebramos esse dia glorioso que mudou a nossa história e a história da humanidade. Deus abençoe você e até amanhã, no dia 25 de dezembro.